Boa noite, Gog, tudo bem? Boa noite, Thalita. Boa noite a todos os ouvintes aí. Satisfação estar aqui. Peço mil desculpas pelo atraso. Na realidade, a gente está fazendo um hip hop de verdade, de base. E hoje nós estamos recebendo aqui uma comitiva do Brasil, do hip hop brasileiro, né? Que veio aqui discutir temas. Tem muito a ver com o que a gente vai conversar aqui agora. E eu, como bom vivan aí, estava com esse pessoal até agora. E eu falei, gente, não tem mais como segurar. E o povo entendeu e eu estou aqui. Peço Pô, desculpas. olha, eu que te agradeço mesmo, então, de você se disponibilizar, de vir aqui, assim, a gente tem uma conversa o mais breve possível, mas a gente quer muito te ouvir, desde que a gente iniciou o nosso programa, muita gente tem me chamado, falado, Thalita, chama o Gog, porque eu acho que é fundamental para a gente pensar sobre música brasileira, sobre o rap brasileiro, a gente poder ter você aqui. Então, muito me honra, inclusive, de tê-lo aqui no Cultura Brasileira, nesse nosso canal, no Farol Brasil, que é um canal que ele sempre faz as avaliações à esquerda, né? Então, as nossas problematizações todas, elas partem a partir dessa ótica mesmo. Deixa eu só rapidamente te apresentar aqui um pouco, né, do que você tem, né, do seu trabalho, muito brevemente mesmo. Então, gente, o Gog é o Genival Oliveira Gonçalves, conhecido como Gog, o poeta do rap nacional, destacando-se sempre com a letra consciente, politizada, sem uso de palavrões. Ele é natural de Brasília, tem 11 discos gravados, sendo o artista com o maior número de obras solo do hip hop brasileiro, que incluem clássicos como Brasil com P e Quando o Pai se Vai. Tem um livro lançado, A Rima Renuncia, na qual retrata acontecimentos históricos e sua forma de compor. Você cita, né, nessa pequena apresentação aqui, que não dá conta da grandiosidade da sua obra toda, Gog, desses dois clássicos, né, o Quando o Pai se Vai e o Brasil com P. Mas eu queria começar a minha pergunta aqui de um outro clássico seu, que é uma das músicas suas que eu mais ouvi, inclusive, que chama-se Ei Presidente, e que você justamente está fazendo ali uma crítica e está direcionando essa crítica para o atual presidente naquele momento em que você escreve essa música, que é o Fernando Henrique Cardoso. E aí minha pergunta vai na direção justamente a partir, né, dessa sua obra aí, Presidente, se você consegue falar um pouco sobre o Brasil daquele momento em que você escreve o Ei-Presidente e o Brasil de hoje. O que a gente melhorou? O que a gente piorou? Melhoramos? Só melhoramos ou só pioramos? Você consegue traçar um pouco desse fio histórico, desde quando você escreve essa obra, dos anos do FHC a esse Brasil de 2025? Pois é, Thalita, é muito importante falar sobre isso. Já começo lembrando que aquele ali era século XX, né? Então, nós não tínhamos ainda no Brasil assumido um governo dito progressista, isso viria a acontecer só em 2002, e o hip-hop brasileiro, que nasce ali nos anos 80, ele estava amadurecendo e chegando no seu ápice no final dos anos 90, né? E eu, Genival Oliveira Gonçalves, conhecido como Gog, como um dos artistas postulantes, né, a ser talvez o mais politizado do país. Então, existia uma necessidade de falar a outros territórios naquele momento. O hip-hop ainda não dialogava com o poder público, nós trabalhávamos entre nós, então era uma autogestão necessária pelo preconceito que é a relação cultural no Brasil, principalmente com o que se inicia. O hip-hop estava se apresentando, né, e mesmo muita gente da arte, da cultura, do conhecimento, ainda não tinha percebido da potência e da força e da transformação que o hip hop poderia trazer. O que me levou a escrever Ei Presidente, ali no ano 2000, né, no disco CPI da Favela, foi... me chamava muita atenção o fato do presidente então, Fernando Henrique Cardoso, ele se dizer progressista, mas, por exemplo, nos discursos que ele fazia interno quando viajava, externos, né, quando ele viajava, ele sempre discursava em inglês, né? Eu falava, poxa, por que o presidente da China fala em mandarim ou em chinês? Por que o presidente da França fala em francês? Por que o presidente da Espanha fala em espanhol? E por que nós temos um presidente brasileiro que não fala em português? Tá? Então, isso me incomodava bastante e culminou, né, no fato dele negar vários livros, sua história acadêmica,
e dizer que não era bem assim. Então aquilo, né, foi um destempero que me levou a escrever Ei Presidente, motivado não só por Fernando Henrique, mas por tudo que o Brasil representa quando tem-se uma elite, muito mais que uma elite financeira, mas uma elite cultural que impede os nossos avanços. Naquele tempo ali, cultura era o livro mais alto da estante. Não era hoje a cultura após as conferências nacionais de cultura, hoje após nós termos aí vários anos de um governo progressista no Brasil, a cultura passou a ser coisa que emana do povo. Então todos nós somos provedores de cultura, todos nós somos cultos e fazemos arte, somos artistas também. Então é mais ou menos esse o panorama que me levou a tecer e a escrever essa música que é Ei Presidente. Mas e se você tentar estabelecer uma espécie de, que não comparação, mas um fio histórico, né? Esses 25 anos depois, hoje, como é que você consegue visualizar esse Brasil, né? E a partir, inclusive, dessa nova gestão, desses anos de PT e depois esse golpe que a Dilma leva, aí a gente tem o golpista Temer, aí a gente tem o fascista Bolsonaro, o governo do presidente Lula que volta, mas também com várias questões aí das relações e das escolhas que ele faz em razão do que se diz, do que se coloca sobre os acordos que precisam, em tese, serem feitos. Você consegue olhar para esse Brasil? Como é que você olha para esse Brasil de agora, de 2025? Então, olha, quando se fala numa radiografia da esquerda no Brasil, a gente tem como maior expoente o Partido dos Trabalhadores. Então, se eu fosse escrever um ex-presidente atual, eu falaria para o Partido dos Trabalhadores ser mais trabalhador, ter mais trabalhadores, para ter mais entendimento e perspectivas voltadas para o trabalho, mas o trabalho não só o trabalho braçal, sabe? O trabalho que transforma, o trabalho das pessoas que constroem, o trabalho das pessoas que emanam através da arte um espaço melhor para a comunidade. Eu acho que falta essa visão de renovação para a esquerda brasileira, também para o Partido dos Trabalhadores, e não faltaria hoje motivação nem inspiração para escrever um Ei-Presidente parte 2. Eu tenho um grande respeito pelo Partido dos Trabalhadores, pelo presidente Lula, do qual eu sou uma pessoa próxima, mas o que fez a nossa proximidade, talvez seja uma das qualidades que o presidente tem, que me agrada, é porque toda vez que eu fui conversar com o presidente da República, eu fui como um território brasileiro periférico. Eu não fui como alguém para apoiar simplesmente as políticas públicas patrocinadas pelos partidos trabalhadores. Eu acho que tem muita coisa boa e tem muita coisa que pode avançar, mas a maioria das coisas que a gente não consegue avançar, não é por causa do Partido dos Trabalhadores, é por causa do poder econômico estabelecido no Brasil, uma elite brasileira que não quer mudanças no Brasil e que sabota a todo momento qualquer projeto governamental no Brasil que não seja o que eles querem como vontade para o nosso povo e para a nossa comunidade. Mas a gente tem parte de uma esquerda, Gog, que de alguma forma deixou de falar de revolução. Não estou falando revolução não necessariamente a socialista ou de deste partido ou daquele, mas revolução talvez nesse sentido mais amplo mesmo, né? De um rompimento de fato com as dinâmicas e as lógicas de opressão que são históricas e que a gente sabe que é base de toda forma de opressão mesmo em relação à classe trabalhadora como um todo, né? Em especial alguns grupos sociais, as mulheres, LGBTs, os negros, etc. Como é que você avalia uma esquerda que deixa, de alguma forma, de ser contestadora e pensar em romper com essa dinâmica e apenas estar ali numa retaguarda mesmo institucional? Esse avanço, ele não precisa acontecer. Como é que você avalia nesse sentido? Thalita, eu acredito que existem várias esquerdas. A esquerda da qual eu faço parte, a gente está nessa batalha diária, todo dia. Nós estamos agora um pouco atrasados para a entrevista, porque nós estávamos na Casa Gog fazendo transformação. Nós estávamos até agora com cerca de 20 crianças de 7 a 9 anos aprendendo Libras, né? Uma linguagem que é inclusiva. E a partir do momento
que as pessoas têm horário para cumprir, então, muitas vezes, o que não dá no horário que tem que ser cumprido fica a revelia do tempo, né? Sabe, eu costumo dizer que cantor de rap não tira férias. A todo momento eu estou exercendo minha função, minha profissão e meu modo de ser. O que eu acredito é que é o seguinte: enquanto a gente entender que esquerda e direita são debates simplesmente políticos, né? Eles vão parecer que são duas asas do mesmo pássaro. Não é a esquerda que a gente quer para nós, sabe? Eu vejo que as pessoas estão muito numa disputa só pelo poder econômico, pelo desenvolvimento. E eu estou pela estrutura. Eu acho que a estrutura é muito mais importante do que o desenvolver, porque o desenvolver ele engloba uma cena de você derrubar algo que existia ali para construir algo mais moderno. E eu acredito na ancestralidade, no baobá, eu acredito no que as pessoas construíram, que aquela construção ela pode ser apresentada com as suas vertentes com as suas potências. E a todo momento, né, numa sociedade que renova todo dia, que uma notícia apaga a outra notícia, por mais que a outra pudesse ser importante, fica muito difícil. Então, a esquerda brasileira, ela sofre uma consequência de mundo mesmo. Não é só do espectro da esquerda, mas de como o mundo está se apresentando. Hoje, eu trago para o meu campo musical, porque o meu campo de pensamento musical, ele é de esquerda, ele é um campo progressista, mas a gente está cheio de gente que, poxa, grava o refrão primeiro, para se o refrão pegar, ele vai escrever a letra, que é importante. Para mim, a música, o peso não está no bumbo e na caixa, por mais que o bumbo e a caixa sejam potentes, o peso está na letra. Então, eu acho que a esquerda brasileira, ela tem que traduzir o texto em dia a dia e colocar em prática. Eu acho que se eu pudesse dar um conselho, como o Brau fala, volta para a base, né? Na base tem gente. É da base que viemos, é da base que conhecemos. E Max Maciel fala, né? Periferia é o centro. E as pessoas estão procurando um centro distante da periferia. A gente, quando começa a estudar sobre autoestima, sobre entender que a saída é para dentro, a gente encontra o epicentro em nós mesmos. Travou aqui um pouquinho. Ô Gog, e bom, aí tem uma outra questão que eu queria te ouvir muito, que é uma discussão bastante atual, que é sobre a questão da cena do hip hop atual, né? Se ouve muito, por exemplo, de que o hip hop, eu acho que sempre foi, de alguma forma, daí, por favor, acho que você é a melhor pessoa para poder falar sobre isso, esse movimento em disputa, mas até um determinado tempo se associava o hip hop e o rap, mais especificamente, falando de música, a essa contestação e direcionado a um campo ideológico, digamos, à esquerda, né? Um hip hop que está muito direcionado para esse espectro. Mas o que se tem atualmente é uma certa disputa mesmo, em razão de muitos representantes do rap, agora do trap também, acho que mais em se tratando do trap, e que se diz que não há nem direita nem esquerda, tentando criar qualquer tipo de despolitização, por exemplo, ou apoios e acordos com políticos de direita, como recentemente nas eleições de São Paulo, grandes produtoras de funk, que também está dentro dessa cultura da periferia, e que fez acordo com políticos de direita e de extrema direita. Como é que você avalia o hip hop, o rap, e aí, né, esse desdobramento trap, agora o funk também, com essa discussão mesmo, né, em que não, digamos, naturalmente se associa à esquerda, né, ou seja, a tudo aquilo que historicamente a esquerda tem na sua luta, né, sobre confrontar o poder, confrontar as opressões. Como é que você avalia esse momento atual e esse tipo de discussão que acontece? Então, quem lê um resumo da matéria, ele não entende toda a história. E o hip hop é como se fosse uma cartilha, um livro, e tem muita gente que folheou o livro, ou então leu uma mensagem de Google, é, pegou um resumo em algum momento e falou, olha, isso aqui é o hip hop, para ter a resposta rápida, né, na necessidade até que a sociedade hoje, que está emplacada, exige. E o hip hop é uma cartilha muito complexa, né, que
no meu entender, ninguém conseguiu traduzir, as pessoas conseguem se aproximar. O hip hop são 4 elementos, Thalita: o break, o grafite, o rap, DJ, e compõem a cultura. E ele tem como pedra fundamental, como estrutura fundamental, não desviar na reta do fim das vozes do início. Então é muito difícil hoje, sem historicidade, sem informação, as pessoas que nascem hoje, que têm uma vivência atual, eles perceberem a necessidade de se manter fiel às estruturas primeiras e primordiais do hip hop, tá? Então, a primeira coisa que a gente podia falar sobre isso é de você ser estrutura e de você ser território hip hop, uma embaixada hip hop, independente do território econômico, social, político ou étnico que você esteja. Eu, estando no Congresso Nacional, eu sou GOG, vou falar com a mesma forma que eu vou falar na Quebrada, na periferia, na Santa Maria ou no Recanto das Emas aqui em Brasília. E quando você vê o hip hop voltado e focado no mercado, aí o que acontece? Aí a major, a gravadora, aí o mercado já te abraçou. E você vai ser senhor, não senhor, mas agora você vai ser um serviçal do mercado. E aí as pessoas vão, sabe, eu não estou querendo ofender ninguém, mas as pessoas vão querer agradar o mercado, e isso não é mais hip hop. É o estilo hip hop. Parece hip hop, mas não é hip hop. É um clone, é uma coisa muito parecida. O hip hop, entender o hip hop é onde é que está a dificuldade. Fazer o hip hop, né? Ó, por exemplo, não se canta hip hop. O hip hop são 4 elementos, mas o próprio mercado criou, né? Ele tirou, porque o rap, principalmente dos anos 90, dentro da sua verborragia, não agradava esse mercado. Então foi criada uma ideia, e o mercado cria essa palavra de que você canta muito bem, você canta um hip hop bacana. Eles escondem a palavra rap porque é muito feia. E hip hop agrada a todo mundo, é a palavra universal. E então tudo surge exatamente também porque, na contradição de tudo, o hip hop não trouxe sua cartilha na proximidade e atendendo à necessidade primeira que era das pessoas. A gente tinha, antes de ocupar o Congresso Nacional, que é muito importante, antes de ocupar a esplanada dos ministérios em Brasília, antes de trabalhar com a política pública, a gente tinha que ser uma voz da favela dentro da favela primeiro. A minha geração cumpriu esse papel, né? Não cumpriu na sua totalidade, mas não houve uma continuidade das gerações futuras para que esse papel fosse cumprido na sua totalidade. E a gente hoje, o que a gente vê é o quê? Por exemplo, as comunidades carentes foram entendidas como comunidades querentes. Então então toma. E as pessoas só querem de uma forma muito difícil, porque se você tem para me dar, eu quero. O que importa é minha sobrevivência. E daí vem o tema, né? Favela venceu. Para mim, a favela venceu o prazo de validade. Favela é uma coisa demodê, é uma coisa que não deve existir. Agora, o estilo, né, que a favela traz para nós é um estilo de sobrevivência, é da arquitetura, é de se segurar diante do mínimo, a gente fazer o máximo que a gente pode fazer, de ser 2, 3 vezes melhor para poder ter direito à vida. O rap falou muito sobre sobrevivência. E hoje o rap se transformou e está falando sobre vivência, mas uma vivência distante da sobrevivência. E junto com isso, a minha pergunta, eu ia até te perguntar sobre a questão dessa expressão "a favela venceu", porque a gente tá num momento muito do que se fala sobre representatividade, né, Gog? Porque representatividade, porque tem um artista desse, aquele perfil, daquela identidade, e, portanto, parece que todos os problemas foram resolvidos, né? O que não é exatamente a realidade, e acho que o noticiário, o cotidiano, mais do que o noticiário, o cotidiano, ele trata dessas questões todas. E aí minha pergunta, falando de cotidiano, e você que tem essa sua vivência e sobrevivência ao longo, né, da sua vida mesmo e do seu trabalho, como é que você consegue avaliar hoje a nossa atual segurança pública, né? Como é que você, que está muito presente, inclusive, né, as denúncias que você traz, enfim, nas suas composições, nas parcerias todas que você também tem, falar sobre segurança pública está muito presente, é muito tônica, né, do seu trabalho. E atualmente, Gog, como é que você tem avaliado aí as ofensivas da segurança pública que ainda persistem e permanecem contra as favelas, as quebradas, as comunidades país afora? Olha, Thalita, eu acho que nós, de modo geral, nós avaliamos a política pública, né,
é da forma que ela chega no cidadão, no ser humano. E quando se trata do braço armado do Estado, a mão que chega no ser humano, o serviço prestado, é um serviço que deixa muito a desejar, um serviço que oprime, machuca e que tem nos dado muito mais problemas do que soluções, tá? E agora, para entender essa ferramenta que chega, né, e que nos oprime, como eu coloquei, a gente tem que entender todo o processo. Quem chega até nós é um policial, né? Tá? As polícias que mais na qual nós nos relacionamos, a polícia civil e a polícia militar. A polícia civil, ela trabalha de uma forma mais de pesquisar, de saber toda a história daquela ocorrência, né, num sistema mais investigativo. Enquanto que a polícia militar cabe o serviço mais ostensivo, aquele da rua, o de se fazer presente, o de trazer a sensação de segurança. Tá? Pois bem, da forma que a polícia militar faz, interferindo na relação de vivência, né, do ser humano, é a forma mais invasiva do mundo. Existe polícia militar em outros cantos do planeta, mas não da forma, vamos colocar, abusada que a polícia militar trabalha. É uma autoridade acima de tudo. E vem aquela pergunta que a música faz: quem policia a polícia? Parece que temos uma resposta, mas a resposta fica difícil de ser comprovada quando você precisa dos órgãos que policiam a polícia. Eles nunca trazem o resultado final como resposta para nós. Fica tudo meio embaralhado, as corregedorias não funcionam, elas são muito contaminadas. Nós temos casos, eu tenho casos de pessoas amigas que denunciaram a violência policial e que no mesmo dia o policial já sabia o endereço onde ele estava. E como é que isso aconteceu? Porque ele pegou informações dentro da própria corregedoria da Polícia Militar. Por outro lado, o que acontece? A Polícia Militar, ela exerce um staff, né? O staff da Polícia Militar que vem das forças militares. Então tem todo o praça, o policial que vai, ele é oprimido dentro da própria corporação e dessa forma ele sai violento para atuar na rua. É outro fator que acontece. E a Polícia Militar, ela surge para proteger o patrimônio e não o ser humano. Se você for pensar, de todos os bancos que foram assaltados no Brasil nos últimos anos, todas as pessoas estão mortas ou estão presas. Mas o número de homicídios do Brasil que são elucidados, de cada 100, pasmem, apenas 7 chegam até o final. Porque está morrendo gente pobre, gente periférica, gente preta, gente de comunidade. Agora, para assustar mais ainda a gente, diante disso tudo, nós fazemos uma pesquisa, agora, mental, você faz mesmo. Quantos filhos de gente rica você conhece que são policiais militares? Praticamente ninguém tem uma história para contar. Então, é gente da gente que não entende a gente, que a gente criou nos braços, que depois nos oprime nas ruas. Então, vem a pergunta, será que existe o bom policial? É o cara que nasce na quebrada, que passa por uma corporação elitista, né, chamada polícia, e que sai policial. Eu, sinceramente, eu tenho pessoas próximas que são policiais, mas que eu não me relaciono mais próximo, de forma mais de abraçar, são pessoas que eu respeito, mas todas elas mudaram. Todas elas se diferenciam de quando elas eram simplesmente pessoas comuns como eu sou. Então, a segurança pública, para mim, para resumir, é livro na biblioteca, é criança na escola, numa boa escola, e troca de ideia, respeito e solidariedade, e, acima de tudo, o abraço e o afeto. Isso, para mim, é segurança pública. Engraçado assim, né? Como que eu posso dizer? Emblemático poder te ouvir assim. Eu te acompanho já tem um tempo, Gog, que você de alguma forma fala rimando, né? Não sei se outras pessoas já falaram isso para você. Acredito que sim. E aí, a partir, inclusive, disso, eu queria te perguntar, assim, o que você tem como inspiração para poder pensar e compor e traduzir isso nas suas músicas? Porque conforme você está falando, parece que você está cantando, parece que você está entoando rimas, né? Assim. Então eu queria te ouvir. Não, porque assim, o Favela venceu o prazo de validade, ou como você
agora elaborou um pouco sobre segurança pública, então parece que você está o tempo todo criando rimas mesmo, né? E aí, a partir disso, eu queria te perguntar como é que você tem mesmo como inspiração, de alguma forma, para você sentar e escrever e pensar nas tuas criações todas, assim, como é que você vai fazendo esse processo todo? Thalita, eu acho que acima de tudo a gente tem que ter respeito. O respeito ele é fundamental, é como se fosse uma base, uma estrutura no qual tudo se molda e tudo se mantém de pé, tá? E o que acontece é que eu sou uma pessoa que trago da minha simplicidade, do que eu mais acredito, a minha resposta mais complexa. Então, no país da bola, o que vai desequilibrar o jogo é a bolinha do zóio. Então, eu converso com as pessoas olhando na bolinha dos olhos, sabe? Traduzindo, vendo sempre o ser humano quando pisca, independente do estado do estado que ele está, do estágio que ele está, da revolta que ele esteja, do ódio que ele seja um adversário. Eu vejo sempre o ser humano. Eu aproveito para dizer que nós estamos conversando sobre segurança pública, para dizer assim que o crime não desumaniza o ser humano, por mais hediondo que seja o crime. Isso é muito difícil as pessoas entenderem, porque a gente vê um criminoso sempre como alguém, que não é nada, e pena, e cana, e cadeado, até que um dia, por algum motivo, você se desequilibra e está lá daquele lado, e não sabe explicar, e ali dentro, mesmo no cárcere, você quer dizer, olha, eu estou aqui por acaso, eu não sou igual a eles. Então, se perceber ser humano é essencial para que, a partir daí, você possa exercer seu papel social. Eu não sou um cantor de rap, eu sou um pescador de gente. Se a minha letra, por acaso, traz gente para cá, é porque é o meu laço, é o meu abraço, é a forma que eu achei para pescar gente. É meu mulinete, é minha vara de pescar, é o meu anzol. A música, a letra, a arma, a estrutura, sabe? Então, eu quero muito isso, eu acredito muito nisso. Eu admito certos privilégios. Eu estudei em escola pública durante toda a minha vida, mas eu sou filho de professor, eu fui alfabetizado aos 5 anos, mas por outro lado eu fui afrobetizado pelo hip hop e fui depois afrobitizado também pela música, pela estrutura. Tudo que vem, que parte da minha música é elaborado, é pensado, é respeitado. Eu vou lá naquela vicinal, na estrutura, lá no pré-sal, sabe, lá no fundo, no abissal, para saber se aquilo tem coerência, para colocar aquela letra ali em cima, respeitar o respeito, mais uma vez, prevalecendo. Então, talvez isso seja um dos resumos mais complexos do que seja o GOG, mas tudo parte da simplicidade. Gog, e aí falando um pouco mais de você, eu recentemente ouvi uma entrevista sua e Sim. estava lendo também um pouco, e você tem falado bastante sobre a questão de saúde mental, né? Uhum. Você recentemente passou por uma questão, teve Covid, né, em 2021, e aí teve uma questão mesmo de uma sequela, né, uma consequência aí psicológica, e aí você fazendo tratamento, e aí eu ouvi você comentando e falando sobre a importância mesmo da saúde mental, e algo que cada vez mais as pessoas têm trazido essa questão de que saúde mental não é coisa de playboy, né? Ou seja, não é coisa de rico, né? Pensar em psicólogos, pensar em saúde mental. Cada vez mais a gente entende que isso é essencial e fundamental, sobretudo para a classe trabalhadora, né? Dadas as condições mesmo precárias de exploração. E aí eu queria te ouvir a partir disso, dessa sua experiência e dessa sua defesa mesmo em relação à saúde mental, sobretudo para aqueles que estão expostos mesmo, né, não necessariamente para todos, claro, mas aqui fazendo esse recorte de classe mesmo, porque são essas pessoas que estão com sua saúde mental, assim, o tempo todo ali colocadas à prova de alguma forma. Então queria te ouvir sobre essa questão. Thalita, realmente eu contraí Covid em 2021, em junho, finalzinho de maio de 2021. Estão completando agora 4 anos, né? E eu desenvolvi na sequência problema de saúde mental, desequilíbrio, e foi muito difícil, sabe? Realmente de se admirar, assim, partindo da minha pessoa, né?
toda a dificuldade que eu tive para superar coisas que pareciam simples quando você anota no papel, mas que no dia a dia são muralhas, né? São complexos, né? Estruturas inabaláveis e intransponíveis naquele momento. Então, a saúde mental é coisa séria. Assim como o hip hop é coisa séria, como o rap nacional é coisa séria, a saúde mental, o equilíbrio mental é muito sério. O primeiro ponto de partida para a minha recuperação foi exatamente a compreensão da minha família, principalmente da minha esposa, a Rogéria, de que eu estava passando por um momento muito difícil. Ela, em nenhum momento, ela deixou de me abraçar e ela não deixou de entender que eu realmente estava passando por um problema muito sério. Eu já ouvi muitas pessoas falarem que, olha, depressão, isso aí é frescura, depressão é fraqueza, enfrente isso aí, que você é ser humano, você é um homem desse tamanho, negão, passando por isso. Isso só deprime mais a pessoa, sabe? Porque ela fala, poxa, por que é assim, eu não consigo ser assim? Eu tive algumas observações que vieram à tona depois, já depois de eu ter me curado, sabe? De eu ter passado por esse momento. E uma delas foi que eu fui cuidada só por pessoas brancas. Eu não tive um profissional da negritude. E aí, isso me incomodou bastante, porque a princípio, eu estava falando isso porque, né? E aí eu fui buscar, viu, Thalita? Eu fui buscar a leitura, a história, né, para entender. A psicologia preta, ela é com todo dos tempos de Jung e de Freud, né, que são, já temos séculos, né, praticamente séculos, final do século XIX, a gente tem uma discussão que só chega na psicologia preta nos anos 60. Então, diretamente, as pessoas negras não tiveram acesso à subjetividade da psicologia, conversar com um psicólogo negro que entendesse os seus problemas a partir da sua origem, da sua cor, da sua raça, das suas reminiscências, nós não tivemos ao longo da história. Isso vem à tona na metodologia, na gramática, no texto, na formação científica, a partir dos anos 60, sabe? Então, isso me causou muito estranhamento e também uma resposta do que a gente viu, por exemplo, em Barbacena, né? Sabe? Em que as pessoas, maioria negras, maioria pessoas empregadas domésticas, pessoas com algum tipo de lesão corporal, ou então até algum problema realmente psicológico, foram trancafiadas, não no Instituto de Saúde Mental, no Espaço de Saúde Mental, mas num presídio, no Holocausto, né? Num lugar inabitável. E só que no mesmo momento que eu passei por isso, que eu tive essa conclusão, eu como rapper, como cantor, como ativista, como ser humano, eu falei, eu não posso esconder isso. E o meu disco, o meu novo trabalho agora, ele vem exatamente conversando sobre saúde mental. Ele já teve vários nomes, A Saída é para Dentro, já teve o nome de Psicologia Preta, e eu estou procurando algo que realmente possa resumir o que eu tenho para contar para as pessoas sobre essa experiência, sobre o que eu acredito hoje, sobre a importância da saúde mental, e principalmente de uma palavra que é muito distante das pessoas, afeto, sabe? Se há afeto, há vida. Se há afeto, há vida. Afeto. Maravilhoso. É muito bom te ouvir, Gog. Inclusive, você me fez lembrar que na conversa do Mano Brown com a Sueli Carneiro, uma Sim. conversa que eu sempre que posso eu falo dela, porque aquilo tinha que virar um livro, enfim, aquilo é realmente incrível. E tem um dado momento, sua fala me fez lembrar desse trecho, em que a Sueli ela fala o seguinte, ela está tratando da questão da população em situação de rua, né? E eu estou falando isso porque a população em situação de rua, ela tem esse dado, esse marco de que essas pessoas elas sofrem pelos mais diversos motivos as questões de saúde mental ali que estão afetadas e expostas mesmo, né? E a Sueli ela fala assim, olha, a gente só entende um país com os altos índices e número de pessoas em situação de rua
E com toda essa problemática, né, todas as questões ali expostas, e uma delas, inclusive, é a questão das questões de saúde mental, de doenças presentes ali na psique dessas pessoas, porque essa população é majoritariamente preta. Então, se você olhar para as populações, você citou o exemplo Barbacena, né, do Holocausto Brasileiro, esse nome que a Daniela Becks deu no livro que ela escreveu, e eu me lembrei dessa conversa da Sueli, em que ela traz esse dado. Esse é um registro que eu tenho, e você me lembrou quando você trouxe essa sua fala mesmo, né? Essa associação da saúde mental com a população preta, né? Então, acho que é importante esse registro. Assim, é muito emblemático pensar sobre isso e fazer esse recorte de fato. E aí, eu queria, então, para finalizar, se você quiser complementar, por favor, tá? É que eu aí tenho uma última pergunta para te fazer mesmo, que é para você falar um pouco mais desse seu novo trabalho, se você vai sair de turnê, e falar também sobre a Casa GOG. O que é esse projeto? Está em Brasília? Se puder falar um pouco sobre o que é esse lugar, esse espaço que você construiu. Tá certo. Obrigado pela oportunidade de falar da Casa GOG, Thalita. A Casa GOG talvez seja um resumo da matéria. Eu estou no hip hop desde os 12 anos de idade, porque eu começo no soul, no funk, né? E lá se vão quase 5 décadas nessa história. E era preciso passar adiante essa experiência. A Casa GOG é um resultado de tudo isso. É uma casa-aula que foi através das aulas, da alfabetização cedo, da alfabetização no hip hop, da alfabetização que vem da música, a afrobitização, o beat ensina, o bumbo e a caixa, por mais louco que ele seja, ele não pode superar a palavra, a letra, o texto, a mensagem. Se o rap não deixou uma mensagem por você, o problema não é em você, muitas vezes é no rap que você ouviu. E a Casa GOG, ela traz exatamente os pontos de partida para que você possa ter estruturas para ser sensor com S, sensitivo, e não sensor com C. Então, a palavra, o peso da palavra quando sobe na balança, ela dá a altura exata que o pensamento alcança. E a gente precisa de gente peso pesado nesse momento. Enquanto a outra sociedade precisa de gente obesa, com todo respeito aos obesos, mas a gente sabe que é um problema que muitas vezes traz problemas de saúde pública e saúde pessoal, mas a Casa GOG, ela tenta trazer para você um quilate no sentido de você falar, olha, eu tenho uma estrutura que dá para mim caminhar e dá para trazer mais gente com a gente. Então, as salas Lídia Garcia, a sala Luiz Gama, que é uma sala de ajuntamento mesmo, sabe? As pessoas hoje que frequentam a Casa GOG, as crianças, na sua maioria, elas clicam lá e sabem quem foi Luiz Gama, o maior abolicionista brasileiro. Libertou mais de 500 pessoas sendo um rábula, né? Conhecendo, pegando, fuçando, como se fuça nas cadeias até hoje, os livros de direito para falar assim, olha, a pena da vingança ela pode ser diminuída para a pena da verdade, para a pena da estrutura. E a Casa GOG, ela tenta ser essa casa que recebe e que transmite afeto independente de quem chega. Nós temos aulas de esporte, mas temos também a musicalização infantil, nós temos a linguagem de Libras, nós temos essa afrobetização produzindo com gente que está aprendendo a produzir música agora, pesquisando qual é a estrutura e não simplesmente pegando um bumbo e uma caixa que você tem ali guardado num banco de dados, para saber, olha, isso aqui que você está ouvindo aqui é Gerson King Kong, irmão. Você sabe quem foi esse cara aqui? O Getúlio Cortes, irmão de Gerson. Então, essa música tem história, e você tem que honrar essa história, trazendo na ancestralidade essa história para hoje. Casa GOG talvez seja esse resumo da matéria, sabe? E quando você fala da Sueli Carneiro, da professora Sueli Carneiro, me causa muita alegria, sabe, lembrar de Sueli todas as vezes, porque ela tem outra frase que é muito importante. A gente começou conversando aqui de espectros da política, né, da esquerda, da direita, do centro, e a professora Sueli Carneiro, ela fala muito, de uma forma muito, parece muito dura, mas acima de tudo é muito sábia, dizendo que entre a esquerda e a direita eu sigo negra. E não quer dizer que você não possa ser um negro de esquerda, mas nunca um esquerdo negro, sabe? Um de esquerda negro.
A negritude é o seu primeiro cartão de visita nesse planeta, nessa história, nesse mundo, nesse plano. E a nossa crise está exatamente em deixar, né, o nosso principal cartão de visita como uma palavra que é um sobrenome. Não, ele é o que me dá nome. Então, eu sou o negro Genival Oliveira Gonçalves. O negro periférico Genival Oliveira Gonçalves, nascido na cidade de Sobradinho, na periferia de Brasília, Hospital Rural de Sobradinho. Mas onde eu fui agora a Cuba, é o negro Genival que foi visitar os negros cubanos. Eu não fui lá para ver só uma revolução socialista, que foi muito importante, uma estrutura, mas eu fui lá para ver como os negros e negras foram beneficiados ou tiveram suas vidas melhoradas pelo regime cubano. E na mesma hora que você vê avanço, você vê muita coisa como no Brasil que poderia ser avançada, porque o racismo é pedra estrutural em qualquer regime que eu vi até hoje. Não conheço um que não tenha o racismo como estrutura e pedra fundamental para pisar em cima e se erguer. Gog, obrigada. Olha, mais uma vez quero te agradecer mesmo por vir aqui se disponibilizar. Você estava aí num evento, numa programação, enfim, e aí conseguiu um tempo para poder vir aqui ao Cultura Brasileira e conversar conosco. Satisfação plena mesmo, muito me honra poder falar com você. Eu que te acompanho já longa data, né? Quando era adolescente, eu via Espaço Rap na Rádio 105, te ouvia, então poder estar aqui e falar com você é uma satisfação mesmo. Muito obrigada. E você vai sair de turnê agora? Você tem uma nova, novo trabalho também? Eu estava conversando com o DJ Marola, ele estava comentando comigo. Eu não te ouvi bem agora. Eu te perguntei se você vai sair de turnê agora e que você tem um novo trabalho que você está apresentando, vai sair para shows que vão acontecer nos próximos dias? Então, nós estamos preparando o disco ainda com muita calma, um trabalho muito sério, um trabalho que exige muita concentração. E só posso dizer que é um disco que vem para agradar aquelas pessoas que acreditam realmente que a saída é para dentro, que a busca do equilíbrio emocional é algo que vai fazer, independente que seja a música, que seja o texto, que seja a palestra, que seja o sarau, vai fazer bem. Por outro lado, nós estamos priorizando agora passagens pelas escolas, né? Então nós estamos com hip hop na sala de aula, inclusive nós temos 5 apresentações agora, levando os elementos do hip hop a escolas da cidade de São Paulo, das regiões periféricas da cidade de São Paulo, assim como nós fazemos em Brasília. Então, falar diretamente na base, Thalita, é o que mais a gente tem priorizado. E falar muito mais que virtualmente, falar pessoalmente. Então é o que a gente vem fazendo e montando como estratégia agora para o segundo semestre de 2025. Maravilha. Gog, mais uma vez te agradeço mesmo, bons trabalhos aí, vida longa para você, para o teu trabalho, para tudo que você está fazendo aí. Mais uma vez te agradeço e espero que você possa voltar aqui ao nosso programa para a gente tratar de mais assuntos também. Obrigada, até a próxima. Tá bom, querida, muito obrigado. Eu que agradeço e só chamar, tá bom? Que a gente estará presente. Tchau, tchau, até a próxima. Valeu.